apresento, pode vir aqui já ir sentando. Aí o Márcio Augusto, que é o assessor-chefe do gabinete do presidente Carlos Melles, lá do Sebrae Nacional. Vem a Nandinha pra cá, vamos ficar juntos aqui, eu, a Nanda e a Adriane. A Adriane deve estar chegando, né? Essa conversa, esse bate-papo e vamos que vamos. Boa tarde, tá dado início. Dar uma palavra? Passar para o Guto, que dá uma abertura aí, depois eu falo e depois a gente abre, pode ser? Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar trocando essa experiência com vocês. O objetivo é esse mesmo. Não só a gente está passando a nossa estratégia, né, a estratégia da diretoria do Sebrae Nacional, mas ouvir muito a colaboração de vocês, as dúvidas de vocês, as sugestões. E, na medida do possível, tudo aquilo que a gente puder sanar, a gente já resolve agora. Se ficar alguma coisa pendente, a gente fica com o compromisso de responder depois. Tá? Obrigado pela oportunidade. Adelinha, mais próximo disso. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. O primeiro já foi forte, não precisa nem pedir um segundo, viu, Lamice? Vamos sentar, né, que está constrangedor vocês todos em pé. A Lamice fez essa introdução aqui muito feliz e o Guto já deu aí essa abertura do que é que a gente está fazendo. E minha primeira palavra é de agradecimento pela Adriane, pela Nanda, pela Lamice, a forma com que nós somos recebidos aqui, né? Ontem a gente teve a oportunidade de estar com a Décio durante bastante tempo. Hoje tivemos com o Munir, nosso presidente, durante bastante tempo. Então a gente está tendo a oportunidade aí de ter um contato muito bom, tanto com os nossos membros do CDE daqui do Amazonas, como obviamente as nossas 3 directs aqui, que são as super poderosas, né? Vocês sabem que elas têm um grupo de WhatsApp. Qual é o nome, Lamice, do grupo de WhatsApp? Supergirls. Supergirls, ok? O Guto tinha vontade de entrar no grupo, mas ele não conseguiu, tá certo? Mas aí a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso, fazer um grupo aí desse no Sebrae Nacional. Mas o fato é o seguinte... Superboys, pois é. Por que não, exatamente, né? Então, conforme vocês sabem, o Guto é chefe de gabinete do nosso presidente Carlos Melles, né? E a gente está aqui para poder trazer também a mensagem do nosso presidente Carlos Melles. Ele gostaria muito de se fazer presente aqui, assim como o Sebrae do Amazonas e todos os demais. Nós somos 3 diretores do Sebrae Nacional, né? Nós temos o Bruno Quick, que é o nosso diretor técnico. Eu estou, nesse momento, passando essa chuva aí no Sebrae Nacional, na área de administração e finanças. E o nosso presidente Carlos Melles, obviamente, é uma pessoa que tem um contato enorme, já com todo o arcabouço, né, vamos dizer assim, do Sebrae, do ponto de vista da porteira para fora. 24 anos, deputado federal, né, membro e líder nas frentes parlamentares, né, na criação do MEI, né, enfim, em todo esse contexto que sempre envolveu o nosso público-alvo. E o Bruno é uma pessoa que conhece a casa como poucos, né, e eu uma pessoa completamente de fora. E aí fui pedir arrego a Renata, né, que é a nossa chefe de gabinete, para poder me ajudar um pouquinho, né, Renata? A gente poder caminhar nos meandros, ela que é uma pessoa da casa, certo? E hoje está lá como a nossa chefe de gabinete no âmbito da DAF. Mas assim, para mim, começar a fazer um depoimento assim pessoal, é um momento extremamente relevante. Antes, Lamice, da gente abrir para o pessoal, jogar aqui algumas coisas para poder inclusive incentivar a nossa conversa. Até que horas que a gente é aqui, hein? 17. Maravilha, então temos 2. Bom, então assim, para que vocês possam conhecer um pouco mais a pessoa que chegou de repente, né, e apareceu aí do nada, e isso surgiu no Sebrae, eu tenho aí, de certo modo, as raízes semelhantes às raízes da Ananda, ou parte das raízes da Amanda e parte das minhas raízes, elas são semelhantes. Eu venho do movimento de jovens empresários, tive a alegria de me envolver e me dedicar, uma grande honra para mim, durante 6 anos da minha vida, estar trabalhando na formação de novas e jovens lideranças empresariais, primeiro na minha cidade natal, Fortaleza, depois no estado do Ceará e depois no Brasil inteiro. Tive a alegria de ser presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários, e isso me levou para uma atuação no setor público, onde eu tive a oportunidade de passar 8 anos. Passei 4 anos numa atuação indireta, na administração indireta, né, mas uma atuação direta como diretor da Agência de Desenvolvimento do Estado,
e 4 anos na administração direta, como secretário de Planejamento e Gestão, quando tive também a alegria de estar como presidente do conselho que reuniu os secretários do Brasil. Após esses 8 anos, queria dar um tempo, queria aprofundar um pouco mais os meus estudos, dar um pouco mais de estímulo à veia acadêmica, né? Minha formação é em Direito, mas eu queria ter essa formação, um estudo mais fora do Brasil. Passei 3 anos e meio fora do Brasil, em Washington, onde eu pude fazer um mestrado na área de liderança, na Georgetown University, onde eu pude escrever um livro sobre a democracia americana, lancei lá nos Estados Unidos, depois lancei aqui no Brasil, e também tive uma experiência de trabalho no Banco Mundial. E volto para o Brasil e tenho sinceramente, uma felicidade gigantesca de agora ter essa oportunidade no Sebrae, porque, pessoal, às vezes a gente está tão próximo de uma entidade como vocês que fazem o Sebrae, cada um a seu modo, a sua intensidade, na função que vocês atuam, e aí às vezes a gente não percebe o quanto a instituição que a gente participa, que a gente constrói, que vocês dão o suor de vocês por ela é diferenciada. E é absolutamente, Adriana, impressionante como o Sebrae é uma entidade diferenciada, porque eu não conheço, pode ser obviamente também limite meu de visão, né? Mas eu não conheço nenhuma instituição no Brasil que tenha a pluralidade que o Sebrae tem, de contemplar, Ananda, líderes do segmento da agricultura, do comércio, do serviço, áreas, instituições financeiras, né? Agências de fomento à inovação e tecnologia nos seus conselhos espalhados pelo Brasil inteiro. Uma coisa impressionante isso. Toda essa turma junta aqui para que a gente possa cumprir o nosso objetivo, a nossa missão, o nosso propósito, que é impactar positivamente os 15,5 milhões de MEIs, micro e pequenos empresários que tem espalhados pelo Brasil inteiro. Então o Sebrae realmente se diferencia dentro desse tocante. Então a primeira coisa que a gente reflete quando a gente inicia um trajeto desse, tão auspicioso e tão abençoado, com uma entidade, com pessoas tão auspiciosas e também abençoadas, é a gente identificar o legado. Muitas vezes quando a gente reinicia um momento, às vezes a gente tem uma tendência que não é a ideal, dizer o seguinte, vamos esquecer o que aconteceu para trás e vamos reescrever daqui para frente. Isso é o oposto do que a gente vai fazer. Isso é o oposto do que a gente quer fazer. A gente tem que pegar, e aí é uma obrigação nossa, de cada um de nós, de onde o Sebrae se encontra, da posição que nós estamos herdando, muitos de nós, e principalmente muitos de vocês, que construíram e que são parte, e que são autores e atores desse legado, e a partir desse legado, a gente construir um novo momento. Um momento bem melhor, que é a nossa obrigação de fazer. Um momento em consonância com tudo o que o Brasil, nesse momento, necessita que seja feito. Então não é à toa, Lamice, que nosso presidente Carlos Melles lançou essa grande cruzada da gente poder identificar o Sebrae que o Brasil precisa. E o Sebrae que o Brasil precisa não é o Sebrae que a gente acha que o Brasil precisa. Então a gente tem o desafio de realmente identificar o Sebrae que o Brasil precisa e sermos nós esse agente transformador. E para isso a gente tem que começar olhando para a gente e ninguém entrar em auto-engano. Porque por mais que o nosso legado que a gente recebe, que muitos construíram e constroem, é top, é muito legal, ele está aquém do que poderia ser. Então esse é um desafio. Eu digo sempre que o Sebrae tem mais gordura do que um lutador de sumô hibernando depois de 30 dias na Sibéria. E eu vi isso. E os números nos contam histórias maravilhosas. E eu gosto de escutar o que os números falam. E quando a gente olha números pretéritos do Sebrae, o que aconteceu no ano anterior, o que aconteceu nos últimos 5 anos, o que aconteceu nos últimos 10 anos, e a gente vê o dispêndio que foi efetivamente realizado, e a gente vê a posição de hoje, a gente vê que houve aí uma ausência de uma gestão de excelência. Não interessa é A, ou é B ou C, não. É fato. E cabe a nós agora, esse cidadão que está aqui, essa moça que está aqui, em âmbito nacional, juntamente comigo, juntamente com todas as outras pessoas lideradas pelo presidente, cabe a essas 3 moças que estão aqui, cabe a cada um de vocês, nós todos nos policiarmos, nós todos sermos agentes de aperfeiçoamento da ação do Sebrae. Eu ontem estava brincando lá no evento do lançamento, nós tanto lançamos no programa de formação de conselheiros, né? Lançamos ontem aqui. Vocês sabem que existem pessoas, todo o Sebrae do Brasil aqui hoje em Manaus, quem sabe?
Todo mundo sabe? Pouca gente sabe. Bom, ontem nós fizemos aqui a reunião do Conselho Fiscal do Sebrae Nacional. Aconteceu ontem pela manhã aqui no Novo Hotel. E à tarde nós tivemos a oportunidade de abrir um encontro com todos os conselheiros, presidentes dos conselhos fiscais de todos os Sebrais UF do Brasil. A última tinha acontecido em 2014, portanto há 5 anos atrás. Portanto, muito oportuno, principalmente quando a gente entende que na última transição 48% dos membros dos conselhos fiscais saíram. Houve uma renovação, certo, de 42%, 48% deles. Então lá eu estava brincando, encerrei dizendo para o pessoal assim, olha, vamos sempre nos lembrar o que Milton Friedman, vocês conhecem, o famoso economista americano que nos deixou no ano de 2006, Milton Friedman dizia, existem 4 maneiras da gente gastar dinheiro. Quem sabe quais são as 4? Então vamos lá. Primeiro é a gente gastar o nosso próprio dinheiro com nós mesmos. Quando a gente gasta o nosso próprio dinheiro com nós mesmos, o que é que acontece? O nosso nível de preocupação com o custo aumenta. O nosso nível de preocupação com a qualidade do que a gente está adquirindo ou o serviço que a gente está recebendo também aumenta. Quando a gente gasta o nosso próprio dinheiro, e aí a segunda maneira, com outros, a gente se preocupa mais com o que, pessoal? Com o custo ou com a qualidade? Com custo. Hã? Custo. Com o custo, né? Então se a gente está gastando o nosso próprio dinheiro com os outros, a gente se preocupa muito com o custo. A qualidade, nem tanto, né? Quando a gente gasta, e aí a terceira maneira, dinheiro alheio com nós mesmos, nós nos preocupamos mais com o quê? Com o custo ou com a qualidade? Com o quê? Qualidade. Com a qualidade, né? Qualidade é boa que seja boa, né? Afinal de contas o dinheiro não é nosso, né? E o custo? Não, o custo. Agora, quando a gente gasta dinheiro alheio com os outros, se preocupamos com o quê? Principalmente? Que se exploda, né? Nem o dinheiro é nosso, nem somos nós que somos os beneficiários. Então essa lógica colocada pelo grande economista é uma lógica que a gente tem que se preocupar muito com ela. Começando porque no Sebrae a gente usa sempre o dinheiro alheio. Quando eu falo alheio não significa que não tem dono. E ele tem um carimbo. E o carimbo são 15,5 milhões de pessoas. Tem o carimbo dessa grana. Ok? Então a gente está utilizando dinheiro que não é nosso. E quando a gente utiliza dinheiro que não é nosso com os outros, aí a gente tem essa tendência identificada pelo Friedman na sua teoria, e que aí esse cara aqui e eu, a gente vê muito, e aí isso dá um incômodo danado. Que é uma cultura que me faz um mal tremendo, que às vezes eu vejo, não, Guto? É a cultura do Silvio Santos, quem quer dinheiro. Isso a gente não pode. A gente não pode continuar com isso. Porque é por isso que a gente está nesse momento, e eu digo, nós vivemos um momento de tomada de consciência em todo o sistema Sebrae, e para além do sistema Sebrae no Brasil inteiro. Momento de tomada de consciência para tomadas de decisões que sejam alinhadas com o momento que nós vivemos. Porque se no passado, Ananda, se no passado, Lamice, se no passado, Adriane, foi ok, vamos dizer assim, aquelas práticas geradas por euforia de caixa, torrando dinheiro alheio, se foi, e não me interessa o que aconteceu no passado, hoje não é. Se em algum momento foi, e eu acho que nunca foi, mas se foi, hoje não interessa, hoje não é. Eu estava anteontem no Ministério da Economia, em reunião com o secretário especial do ministro Paulo Guedes, o secretário Carlos da Costa, secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. Nós, no âmbito do Sebrae Nacional, nós somos ligados, no âmbito do governo federal, à CEPEC. A CEPEC que representa, que indica o representante da União junto ao Sebrae Nacional, e é junto à CEPEC que nós temos que prestar contas do nosso acordo de resultados com o governo federal. E aí, ele estava me relatando, dizendo o seguinte, que não vai ter mais cafezinho daqui para frente. Eles estão administrando o estoque de cafezinho que eles têm, porque não vai haver mais café. Não vai haver mais café para servir. Tal é
a severidade da situação das contas públicas brasileiras. Porque nós vivemos anos, conforme eu falei, de euforia de caixa e gastamos muito além do que nós poderíamos ter gasto. E aí, para mim, foi um momento de choque de realidade tremendo, quando eu retornei ao Brasil, conforme eu falei para vocês, passei 3 anos e meio morando na capital americana, mas para além disso eu passei mais de 3 anos sem pisar no Brasil. E quando eu volto, eu encontro um país, nossa querida pátria amada, quando todos nós estávamos mais pobres do que quando eu saí daqui e cheguei nos Estados Unidos no dia 8 de janeiro de 2015. Todos nós estávamos mais pobres. E se nós fomos incompetentes e fomos ao longo das últimas décadas e nos empobrecemos com relação ao mundo, e isso é fato, é aquela história que eu digo para vocês, as histórias que os números nos contam. No final da década de 70, essa tal de China tinha 10 vezes mais população do que o nosso país. Nós tínhamos 100 milhões de pessoas, hoje somos 210. Nós tínhamos 100 milhões de pessoas no final da década de 70 e a China tinha 1 bilhão. O nosso PIB, nosso Produto Interno Bruto, e o PIB chinês no final da década de 70 eram absolutamente semelhantes. Isso significa que nós tínhamos 10% da renda per capita da China. Nesse interregno, o que foi que aconteceu? A China virou o quê? Segunda maior economia do mundo. Segunda maior economia do mundo. A China, hoje, representa 14,5%, 15% de toda a riqueza que o mundo produz. E nós não chegamos a 2%. Por aí vocês veem o quanto nós ficamos para trás durante esse tempo. Nós temos no mundo 2 únicos países que representam praticamente 40% de toda a riqueza que o mundo produz. Então, ao longo dessas décadas, nós nos empobrecemos com relação ao mundo, mas nesta década específica, nós nos empobrecemos com relação a nós mesmos. Porque nós somos hoje, em 2019, mais pobres do que éramos em 2011. Então, esse é o tamanho do desafio que nós temos que enfrentar e superar. E aí vai o Sebrae, com um papel fundamental dentro desse contexto. E são por essas e outras que, do âmbito interno, eu brinco, de modo muito sério, que a gente tem que cada vez mais abraçar a cultura do amar dentro dessa instituição. O amar é a gente primeiro ter esse zelo muito grande com o nosso público-alvo, que é a nossa obrigação, e o amar significa o ar de alegria, fazer as coisas com alegria, porque o lúdico, em ambientes de alta complexidade e incerteza, que é o nosso, ele nos ajuda a quebrar uma série de barreiras. Então, enquanto a gente faz as coisas com alegria, a gente faz com base no M de meritocracia, valorizando não panelinhas, não a Renata porque é minha amiga, não o Guto porque é meu amigo, mas sim porque são competentes. Então, o que a gente identificar de panelinha, a gente tem que tentar dinamitar e focar na meritocracia. O A de austeridade e o R de resultados. Porque se a gente tiver tudo e não tiver resultado, na verdade está sendo inócuo. Então esse é basicamente o contexto que a gente vive hoje internamente no nosso querido Sebrae, o contexto que a gente vive externamente no nosso querido Brasil e obviamente nos impõe esse momento de profunda transformação, de profunda reflexão, para que a gente possa efetivamente alinhar. E esse encontro, esse momento, Lamice, essas visitas vão exatamente ao encontro disso, de alinharmos todos nós, escutarmos todos vocês, que é o que a gente vai começar a fazer a partir de agora, para que a gente possa juntos, nós todos construirmos exatamente e entregarmos esse Sebrae que o Brasil precisa. Então, uma rápida introdução, e agora fica obviamente a palavra facultada para todos vocês. Eu gostaria muito de ter a oportunidade e tempo que nós teremos de escutar cada um de vocês, com a intensidade que cada um quiser falar, quiser se manifestar. Então, se a gente puder passar o microfone aí, começar lá em cima e vir descendo, eu acredito que seria interessante. Por gentileza. Pessoal, se ninguém quiser perguntar nada, vocês só fazem se levantar e se apresentar. Eu quero ter a oportunidade de conhecer vocês. Se puder se apresentar, dizer o que faz, e aí pronto, vai descendo. E aí, se quiser engatar um famoso aproveitando,
diz o que faz, o nome e tal, e aí se quiser engata, aproveitando, e aí pergunta. Obrigado. Obrigado, Vicente, pelas colocações. Vamos propor aqui o seguinte, tanto a Renata como o Guto como eu, a gente vai ficar, obviamente, já estamos à disposição. E aí eu queria só propor o seguinte, para que a gente não corra o risco de deixar algumas pessoas sem perguntar, vamos dividir o auditório em 3, a gente faz um terço, aí depois que a gente chegar um terço, aí a gente para e responde tudo e faz os comentários, aí depois a gente faz mais um terço e depois mais um terço, porque para fazer tudo junto, talvez vai ficar muito concentrado, né, Ananda? Mas não dá para a gente fazer de um por um, porque senão a gente corre o risco de não deixar as outras pessoas falarem. Então vamos fazer o primeiro um terço, ok, Guto? Aí a gente revisita todos os comentários e faz aqui as nossas observações. Então, por gentileza, vamos circular aí o primeiro terço. Nessas viagens que a gente tem feito aqui, uma coisa que eu aprendi muito com o Eduardo foi da importância de ouvir, né? Então, como que ficou rico depois desse primeiro terço que falou, o que a gente pode estar trazendo para acrescentar para vocês. Então eu vou começar aqui pela questão do Vicente, né, que falou, entre outras coisas, da questão da captação de recursos. Isso é fundamental. Eu acho que assim, o mercado ele tem que se reinventar sempre. Não outros falaram isso aqui também, que o Sebrae precisa se transformar. Eu acho que isso é uma atividade constante. Não existe mercado estático. Esta diretoria vem trabalhando em cima desse modelo de inovação e de modelo de criar alternativas não só de captação de recursos, mas também de desenvolvimento de produtos, de novos negócios e principalmente de parcerias, que eu reputo como sendo uma atividade extremamente importante. E aí, obviamente, com essas parcerias a gente também já entra na questão da receita, da otimização de receita. Então, mudar o modelo negocial do Sebrae ou acrescentar alternativas negociais passa a ser uma coisa muito importante. Então, parceria com grandes empresas, integração, você envolver toda a cadeia produtiva. Uma grande empresa que entra com percentual de recursos, o Sebrae fazendo a gestão do cliente, e esse cliente, esse microempreendedor, vendendo sua matéria-prima para aquela mesma empresa. Ou seja, você envolve a cadeia produtiva e o dinheiro não sai dali, transita. De cada um dentro do seu propósito, ninguém entrando no propósito do outro com concorrência. Então, isso tem que ser uma atividade constante da gente. Então, esse é um dos modelos. Outros falaram aqui também de que, hoje vamos pensar assim, na situação do Brasil, e a dificuldade do empreendedor. Empreendedor, quem já nasceu empreendedor, quais seriam as dificuldades dele? Capital de giro. Hoje você tem alternativas de crédito e foi regulamentado agora também a questão da ESC, né, que são as empresas simples de crédito, que tiram aquela dificuldade que os empreendedores tinham antes de só ter que recorrer a bancos. Então, são empresas que são regulamentadas pelo Banco Central, mas com uma política de crédito muito mais simples do que as do banco. Então, em tese, a gente tem uma meta de estar apoiando aí 1000 ESCs até o final do ano. Essa questão de recursos falta de recursos tende a ser resolvida. A questão da gestão e da criação de novos produtos, foi o Evanildo que, de certa forma, contribuiu com essa questão também, de que o Sebrae precisa trabalhar olhando para o mercado e atualizando o seu portfólio. Concordo plenamente. E concordo também que a contribuição de vocês é muito importante para isso. Então, se você que é um empreendedor que está junto com o mercado, sabe melhor do que ninguém quais são as reais necessidades. Então, se o nosso portfólio, ou o portfólio daqui, ou do nacional, não está adequado, vamos trabalhar junto. Vamos sugerir, vamos encarar, vamos vestir a camisa. A gente trabalha lá na diretoria, não mais com aquele propósito de entregar projetos que não tenham afinidade no Estado. Tem projetos maravilhosos que servem para um Estado, mas não servem para o outro. Então, essa proximidade, essa relação, a gente tem que ter sempre. E cada vez mais é nosso propósito estarmos adequando o nosso portfólio
para a realidade de cada um, para conseguirmos ser mais eficientes do que somos hoje, né? Nós temos um potencial muito grande de desenvolvimento nisso aí, nós temos essa capacidade, nós temos uma boa imagem perante aos clientes, nós conhecemos os nossos clientes, então nós temos essas alternativas, é botar a mão na massa e adequar o portfólio cada vez mais. Só querendo contribuir ainda rapidinho, só para vocês irem pensando também no que o senhor falou da ESC. Deixa eu só concluir. Aí Não, depois... só para terminar, porque assim, o que eu vejo que o grande problema não é só o acesso, é o custo do dinheiro. Então, uma das linhas de coisas que o SEBRAE deveria estar pensando em também trabalhar junto com o governo federal é que, de fato, o recurso que o governo federal disponibilizado, ele seja efetivamente aplicado, que hoje não é. Então vamos lá na questão de custo. O custo tem que ser adequado no Brasil. Nós saímos de um CDI de 22% para um CDI de 6%. Então, isso está sendo adequado. Nós temos hoje relacionamento com algumas instituições financeiras que nos permite que o nosso cliente SEBRAE, aquele cliente que já foi trabalhado, vão ter condições de financiamento melhores do que outros. Então, nós estamos falando aí de 1,20%, 1% ao mês. Então, assim, é uma realidade totalmente diferente do que a gente vinha tendo antes. Então, assim, vamos nos adequar, vamos conhecer um pouquinho o que está sendo criado, o que está sendo construído, e vamos procurar sempre estar melhorando essa questão da adaptação do nosso portfólio. A criação da ESC, ela tem tudo para criar isso, para criar essa concorrência. Vai haver uma plataforma onde que vai ter os empreendedores interessados e as ESC que vão oferecer dinheiro, vai ser como se fosse um leilão. Aquele que tiver a taxa melhor vai levar. Tá? Então, essa é a expectativa. Vamos acreditar que isso vai dar certo. A questão, só para finalizar, Eduardo, a questão que o Daniel colocou aqui da acessibilidade, é importante também, a gente tem o governo brasileiro tem essa noção. Para você ter uma ideia, um problema que é latente hoje, que vocês devem estar acompanhando, que são os assaltos a bancos em cidades do interior. Isso tem levado bancos a fechar as agências e isolar a população de serviço financeiro. Então isso criou-se um problema de falta de numerário em determinadas regiões. O que foi a proposta no âmbito do governo? Ficou até bacana, você cria um cartão que a capa do cartão é tipo um monumento da cidade, lá uma igreja, uma praça. Então assim, você personaliza aquele cartão para aquele ambiente. Porque como não tinha dinheiro, a alternativa é fazer com que o cartão substituísse o dinheiro 100% do tempo. Aonde aconteceu isso? Criaram o cartão, mas a internet não funcionava, o 4G não funcionava. Então continuou com o problema. O governo chamou as empresas, vamos lá gente, o Brasil é um potencial. Pra você ter uma ideia, a TIM, que é uma empresa italiana, que a Itália, que tem uma população de 60 milhões de habitantes, só aqui no Brasil tem 60 milhões de usuários. É um mercado importante para eles ou não? Claro que é. Então vamos investir nisso aí. Vamos ampliar as torres, vamos melhorar essa acessibilidade. E aí a gente tem que estar junto nisso aí. A gente tem que estar junto com o governo nessa guerra. E tende a baratear. É essa a nossa expectativa. E, para finalizar o que o Fábio falou, concordo com você. CRM é fundamental, a gente está trabalhando isso. A gente precisa conhecer o nosso cliente, mesmo porque nós seremos avaliados agora dentro do nosso acordo de resultados, justamente pelos benefícios que a gente traz para esse cliente. Então é importantíssimo, a gente tem também feito convênios com outros órgãos do governo que nos conseguem subsidiar dessas informações, e hoje eu posso dizer que o nosso banco de dados está muito mais rico e muito maior do que já esteve. E a tendência é melhorar mais ainda para a gente ter uma real noção de conhecimento do nosso cliente. Deixa eu passar, dá uma geral sobre o acordo de resultado, dá mais informações. Então, ganhei mais uma sobrevida de tempo aqui. Acordo de resultados é o seguinte, é uma proposta do governo em que a gente dê a transparência para a sociedade daquilo que a gente já fazia.
A gente já fazia e ninguém sabia o que. Então agora nós vamos dar visibilidade para a sociedade. Então nós vamos ser avaliados pelo aquilo que a gente fazia. Então, quanto que a gente desembolsa por ano? Esse valor, ele redunda em quê? Aumento do faturamento das empresas, geração de empregos, uso de tecnologia, treinamento, capacitação, melhoria da gestão, melhoria da renda do município. É alguma novidade em relação ao que a gente já fazia no passado? Não, só que agora a gente vai ter isso em número. Qual é a dificuldade? A dificuldade, nós nunca tivemos a preocupação de ter esses dados estruturados, né? Você que é da área de tecnologia, é o famoso Big Data. O Big Data existia, e o Analytics para fazer a inteligência desses dados? Não tinha. Então, agora a gente está trabalhando para isso. Então, agora a gente tem dois Batmans na casa. Não, que bom. E a gente também tem Batmans no Nacional, mas a gente quer, não adianta você ter o Batman aqui e ter o Super-Homem em outro lugar e o Batman brigar com o Super-Homem. Né? Só no filme que o Super-Homem ressuscita. O legado, a gente tem que ter uma integração desse legado. O que vocês estão fazendo aqui tem que estar linkado com o que o Nacional está fazendo aqui, que vai servir para o Rio Grande do Sul, que vai servir para o Rio Grande do Norte, vai servir para vocês também. Então não adianta a gente ter sistemas desconectados do nosso legado, porque senão essa informação, não adianta você falar assim, eu quero ter um CRM, mas você tem que ter um CRM em nível nacional, você tem que conhecer o cliente, não importa onde ele está. Tem que estar integrado. Então não adianta você ter tudo isso aqui de forma isolada, que você vai ter tudo e não vai ter nada. Então o que a gente, desses objetivos da diretoria é justamente essa, a integração desse legado, para a gente poder trabalhar de forma efetiva e mostrar para o governo o resultado do nosso trabalho. Esse aqui é o acordo de resultado, mistério nenhum, coisa absolutamente simples, onde a gente vai ser avaliado pelo que a gente faz. E a tendência com esses ajustes que a gente está fazendo é que a gente faça cada vez melhor aquilo que a gente já fazia com muita competência. Tá? E de agora estruturada e avaliada. Aqueles dados que a gente não conseguiu pegar aqui internamente no SEBRAE, justamente por essa falta de estruturação, a gente está sendo obrigado a pegar fora. Que coisa mais difícil do que dado de faturamento? Faturamento é informado pelo cliente. Quem que vocês acham que pode ter essa informação mais estruturada? Receita Federal e bancos. Bancos, porque isso compõe o cadastro de cada um. Nós já temos convênio, já estamos recebendo essas informações de ambos. Dos maiores bancos e da Receita Federal. Então a gente já tem. Já começamos a ter isso estruturado também, e daqui, vamos pensar em final de 2020, a gente ter esse acompanhamento desses 15 milhões e meio aí que tendem a aumentar, a gente ter uma real noção de quanto que a gente contribuiu com o crescimento deles, quanto que aumentou o faturamento, quanto aumentou de geração de emprego, como é que ficou com a renda per capita do município, que a gente também trabalha com municípios. Também estamos sendo avaliados pelo que a gente faz pelos municípios. E assim, o SEBRAE é uma coisa tão bacana, Eduardo, só para concluir, que eu e o Eduardo tivemos a oportunidade de ver isso, e assim, foi um momento raro, lá no Espírito Santo, que não é crítica a nada não, é só uma característica. Nós ouvimos um depoimento de um deputado do DEM e um deputado do PT, que normalmente falam exatamente um contra o outro, os dois com o mesmo discurso, afinadíssimo, exaltando a postura do SEBRAE dentro do município. Então, assim, nós somos unanimidade na nossa competência. Temos que aproveitar isso. Isso tem que ser parte do nosso legado. Entendeu? Esse benefício que a gente já fez, a gente tem que continuar carregando e só melhorar a nossa participação. E não adianta dizer assim, não, gente, porque o crédito é caro, o que a gente faz não, ao contrário. Vamos buscar alternativas que se, já que nós identificamos qual é o problema, vamos atacar a solução. Renato, quer falar algo? Pessoal, eu vou pedir a licença de vocês
para a gente poder fazer uma reflexão também, Lanice, bem abrangente sobre o nosso papel, né? O nosso papel de cada um de nós. E aí, dentro desse contexto, o Marcos, que foi o nosso último a pessoa a mencionar, a falar, falou muito das pessoas, né? De pessoas. E aí eu estou vendo aqui o pessoal se levantando, a gente já teve aproximadamente umas 20 a 25 pessoas que se levantaram do auditório. E aí eu fico pensando aqui comigo mesmo, né? Eu sempre digo que a gente tem, quando a gente está nessas nossas conversas, muito mais do que trazer respostas, a gente tenta formular as perguntas de modo correto, para poder nos ajudar a fazer reflexões, né? E aí eu me coloco muito nessa posição que a gente, às vezes a gente está tentando alguma coisa e a gente às vezes não está percebendo exatamente para onde é que a gente está indo, o que é efetivamente que a gente quer, né? Às vezes a gente deixa passar oportunidades na vida, né? Oportunidades que a gente tem que às vezes a gente não aproveita e depois a gente de algum modo a gente reclama um pouco, né, dentro desse contexto. Então eu estou fazendo essa reflexão para a gente, assim, para a gente poder tentar, nós todos, dentro desse contexto, e eu acho que o Guto foi muito feliz nesse final que ele falou, nosso grande desafio da gente integrar o Sebrae. Porque se a gente tiver simplesmente não aberto para tentarmos integrar, e o desafio é tão grande, Ananda, e a Ananda fez e está fazendo um trabalho tão bonito, certo, à frente de um dos hoje 9, antes 12 grupos que foram definidos. E aí eu falo para vocês de todo o coração, assim, com o peito muito aberto. No que depender de mim, o Sebrae Nacional, ele vai focar em ser o grande integrador dos Sebrais UFs e de todo o sistema Sebrae, quando ele olha para dentro. E quando ele olha para fora, ele vai ser o grande articulador institucional de o que é o Sebrae. E vai, dentro desse contexto, deixar cada vez mais livre os estados para que possam utilizar as suas expertises específicas, os seus conhecimentos específicos, considerando, Lanice, as suas realidades locais e regionais, para ali excederem, no melhor sentido da palavra, e tocarem o nosso público-alvo. Para mim tem que ser assim. Aqui foi mencionado por alguém, falando, o Sebrae coloca às vezes sistemas que nos prejudicam. Se depender de mim, isso não vai acontecer. E eu sugiro vocês olharem mais o que as pessoas fazem do que o que as pessoas falam. Eu estou falando isso porque é o que a gente faz. Como dizia Demócrito, a palavra é a sombra da ação. Ou seja, a palavra deve vir a posteriori da ação. A palavra ele pode reiterar um ato feito, mas só falar e não fazer, obviamente é inócuo ao extremo. Então, a nossa forma de concepção dos GTs que foram mencionados aqui várias vezes, e uma das razões que foram mencionadas é exatamente porque a Ananda, além de liderar com muita competência um dos grupos, ela traz a informação para vocês, para poder acabar dentro da organização com uma coisa que eu chamo de síndrome da informação faltante. Então, tem efetivamente aqui esse papel destacado dela para poder trazer essas informações para vocês. Ele é concebido de uma maneira muito simples. Ele é concebido de uma maneira em que não há nenhuma pessoa do Sebrae Nacional que coordene qualquer grupo. Zero. Todos os coordenadores dos grupos de trabalho, e foi uma determinação minha desde o início, são diretores estaduais, que participam juntamente com outras pessoas que lideram, que coordenam o grupo e com os técnicos que ajudam naquele contexto. E temos sim, do Sebrae Nacional, em cada grupo, 2 pessoas. Eu sempre vou trabalhar com 2, eu nunca gosto de uma pessoa só, porque não fica aquela inteligência restrita a uma pessoa, ou não fica a percepção sobre o que está acontecendo restrita a uma pessoa. Sempre eu acho ideal que sejam 2. Sempre temos 2 pessoas do Nacional dando suporte a cada grupo de trabalho, dando suporte e fazendo a integração do Nacional e ficando à disposição do diretor, coordenador daquele estado, que coordena um grupo, para poder tocar
as ações e colaborar nesse sentido. E dentro desse contexto nós tivemos, hoje, essas 22 deliberações que contempla a totalidade dos 81 dirigentes dos SEBRAES estaduais, colocando o seu DNA lá. Lá não está expressa a vontade do presidente Carlos Melles, lá não está expressa a vontade do diretor Bruno, nem do diretor Eduardo. Não está. Está expressa a vontade dos dirigentes e a decisão dos dirigentes estaduais. E para mim, isso é o que é o mais importante e é assim que eu vou sempre atuar. Às vezes a gente vai encontrar solos como esse, que são férteis e a gente encontra e prosperam. Às vezes não. E aí a gente tem que entender que às vezes não vai prosperar mesmo. Às vezes a gente não vai gerar interesse. Deixa eu pegar isso. Às vezes a gente não vai gerar interesse em A, em B e em C. Mas onde o solo for fértil, como os 81 dirigentes demonstraram que são extremamente férteis, vai prosperar. E aí a gente tem a política que tem a menor percentual de aprovação. Eu não estou me referindo à estrutura. A estrutura tem uma com menos dos 81 que eu vou falar. Mas a política nacional que tem o menor percentual de aprovação tem de 81%. Então, essa é uma evidência clara de como é que nós vamos trabalhar. Se não foi pretérito também, não me interessa se foi, é daqui para frente que é assim. E é assim que vai ser. Agora isso, e aí a minha maneira de ver é muito simples, porque a Ananda já escutou eu falando isso 10 vezes, Lamis, que para mim não interessa contratar o consultor mais competente do mundo e o cara mais iluminado, baixar agora aqui a peso de ouro e dizer: o que vocês vão fazer é isso, pá. Eu respeito quem gosta e quem valoriza isso. Eu tô fora. Eu tô fora. E eu sempre digo o que eu penso de modo muito aberto e sincero. Não tem problema nenhum de alguém discordar ou concordar. Problema zero. Mas você sempre vai saber o que eu penso. Eu sempre vou falar de modo simples e sincero. E a gente vai tentar buscar um caminho. Por que eu não sou favorável ao consultor iluminado que vem nos dizer o que fazer? Porque esse cara vai embora amanhã, ou no dia seguinte, ou depois de uma semana. Quando o grande diferencial está numa coisa que chama-se execução, implementação. E a execução e a implementação, ela acontece, não é no workshop, não é na imersão, não é na reunião, é no famoso dia a dia. É na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é de novo na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, quando não também nos finais de semana ou parte dos finais de semana. E quem executa, no meu entender, tem que construir. Porque senão, aquilo não está na pele, aquilo não foi construído por a gente. Se não foi construído por a gente, nós não temos compromisso com aquilo. Por isso que a minha percepção e a maneira, e aí eu falo pessoalmente, que eu gosto de trabalhar, é com o máximo de engajamento, o máximo de envolvimento, para que possa gerar o máximo de comprometimento e o máximo de resultados. Coletivo. Então, esse é o contexto, esse é o SEBRAE que a gente entende que seja o ideal. E agora a gente vai começar a colocar novos temas para que a gente possa identificar para além dos 22. Esses 22 estavam apertando o sapato mais agora, né, Ananda? Alguns já estão mais avançados, outros estão menos avançados, já há concluído. Mas o fato, e melhor, é que nós estamos no rumo correto. A direção que a gente está indo é a direção, no meu entender, e não só meu, do conjunto das pessoas que fazem isso, todos esses dirigentes, nós estamos no rumo correto. Às vezes a velocidade não está nem tão rápida, mas melhor é o rumo, que a gente vai efetivamente chegar lá. Então, esse é o contexto mais ou menos que a gente está, e queria dar essa geral. O Guto mencionou muito de questões específicas, né, do que foi pontuado, e para não ser redundante, eu queria apenas fazer essa reflexão aí coletiva e a gente identificar cada vez mais o nosso papel específico, tá, dentro de cada um desse contexto, e tentar, todos nós, fazermos essa integração, porque se o SEBRAE do Amazonas é forte, isolado, quem dirá ele em conjunto.
Se o Sebrae de São Paulo é forte, isolado, quem dirá junto com o Sebrae Nacional, né? Com todos os outros Sebraes UFs. Nós temos 37 mil pessoas que orbitam o ecossistema Sebrae, entre agentes locais de desenvolvimento, agentes locais de inovação, colaboradores diretos, consultores e por aí vai. 1.942 pontos de atendimento no Brasil inteiro. Qual é a entidade que tem isso? E o nosso público-alvo gera 27% da riqueza desse país. Gera 44% da massa de trabalhadores. E nós temos mais de 99% das empresas que efetivamente é o nosso público-alvo. Para vocês verem a grandeza daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Mas isso só é assim porque nós não somos isolados. E se a gente, com várias dificuldades, com vários erros, a gente chegou onde a gente chegou com o Sebrae tão bem visto, quem dirá se a gente tiver um pouquinho de humildade para escutar, para olhar um pouco para além do nosso umbigo e para deixarmos um pouco de lado as nossas vontades específicas e nos colocarmos à disposição da vontade coletiva. Eduardo, eu vou no micro, aí você vai na macro estratégia. Não, esse aí vai se eu não sei se foi a Eliane ou a Vanderlei, eu acabei que me perdi aqui, que fez a pergunta sobre a biodiversidade amazônica. Vanderlei. Vanderlei, quem melhor conhece a biodiversidade amazônica? Então, eu vou repassar essa pergunta para você, mas com um detalhe. Eu coloco a UGE, a nossa UGE, Unidade de Gestão Estratégica, para ajudar vocês que realmente conhecem a biodiversidade amazônica muito mais do que a gente, a montar uma estratégia para atuar. Eu acho que isso que tem que ser, quando a gente fala de Sebrae em rede, é uma via de mão dupla. Não é igual o negócio lá, a gente vê projetos fantásticos de criação de ostras em Santa Catarina. Quem conhece melhor o modelo de criação de ostras em Santa Catarina? Não é o Sebrae Nacional, é o Sebrae Santa Catarina. Então, depois você pega aqui comigo, a gente coloca a UGE à disposição para a gente trabalhar isso junto. Acho que o melhor modelo é esse, é um modelo de parceria de sucesso. Com relação ao gênero, política internacional, esse está fácil, cara, te respondo com o maior prazer. Estamos, nesse momento, fazendo revisitação da política internacional e vamos apresentar para o CBN. Formalizamos um convênio operacional na semana passada com a CAF, que é um banco de desenvolvimento da América Latina, aonde, vírgula, por incrível que pareça, vírgula, eles vão colocar dinheiro no Sebrae, tá? Justamente para treinamento em comércio exterior dos microempreendedores, com o propósito de que o Sebrae vire o benchmark da América Latina. A gente já vai começar agora, imediatamente. A primeira tranche são $200 mil, que já vamos trazer colombianos para fazer os treinamentos aqui dentro do nosso Sebrae. Então, essa nossa tecnologia de treinamento vai ser repassada para a América Latina e esse recurso que eles vão aportar vai ser para a gente treinar os nossos clientes. E com detalhe, né, os números são baixos, né? Os 15 milhões e meio que o Eduardo acabou de citar aqui, de microempreendedores, e aí eu coloco tudo junto, eles são responsáveis por 0,5% das exportações brasileiras. E aí, voltando aos países europeus, Itália, Espanha, chegam a 49%. Então, a gente tem um chão muito grande. Então, a gente foi recorrer a quem conhece, né? Então, quem é? O Banco de Desenvolvimento com recurso, Banco do Brasil, que tem toda a parte de treinamento em comércio exterior, e a Apex. Então, também formalizamos convênios operacionais com ambos, em que os nossos clientes poderão ser treinados também dentro do portfólio da grade de treinamentos de ambos, do Banco do Brasil e da Apex. Então, isso está no nosso radar, tá? E espero que até o final do ano a gente já comece a ter resposta
em relação a isso. Tá? Com relação à transformação digital, acho que essa eu vou deixar para o Eduardo falar. Fala moleza, né? A gente já vem vindo aqui, tem uns números que acho que dão vergonha para a gente, né? De dizer o que foi feito no passado, quantas pessoas do Sebrae visitaram o Vale do Silício, quantas tentativas, quanto já foi gasto e o que a gente tem. O que a gente está fazendo agora é mudando um pouco o conceito. Vocês acredito que tenham todos têm isso em mente. Transformação digital não é tecnologia. Transformação digital é cultura. Então, primeiro cria-se a cultura, depois entra-se com a tecnologia. E outra, a gente precisa conhecer o nosso cliente, a gente precisa mapear o nosso cliente. Será que todos os nossos clientes querem abrir mão de ser atendido aqui no olho a olho e ser atendidos por intermédio de uma app? Principalmente nos escritórios, não. Então, vamos com calma. Então, nós estamos conhecendo os nossos clientes, já estamos fazendo algumas tentativas, já tem Sebrae na palma da mão, já tem apps aí em desenvolvimento, já em caráter experimental, aonde o microempreendedor já tem dados até de fluxo de caixa. Então, para aquele que se sente apto a trabalhar com esse tipo de tecnologia, ele terá. Mas não vamos jogar fora aquilo que a gente tem aqui, que é o olho no olho, que é o atendimento, o calor humano, que ainda existe uma parte da população que exige isso. Então, essa transformação digital ela tem que ser feita gradualmente. Tá? A gente está trabalhando nisso, acho que o Sebrae aprendeu muito com o passado. Nós que estamos chegando agora, avaliamos esses erros, estamos procurando buscar correções, né? Fizemos contratações até de soluções que envolvem inteligência artificial, que estão nos ajudando muito na questão da garimpagem de dados, da garimpagem de informações, e a tendência é que agora a gente consiga sair do lugar. Tá? Não é um processo fácil, mas eu diria para vocês que nós já começamos e já estivemos bem mais longe. A lei da Suprema Corte Americana... Daqui a pouco, assim que o pessoal concluir, você fala. Aí, em atenção, do mesmo jeito que eu, em atenção e carinho para com o Wagner, eu falei sobre os auditores, só essa diferença básica. Em atenção à Gisela, eu não vou falar dos advogados. Até porque ele né? Então, quem é advogado pode mangar de si mesmo. Não tem problema, né? Lógico. Ela está perguntando se eu conheço o que é mangar. Com certeza eu sei. Ninguém vai mangar. Aliás, a gente aqui não está mangando de ninguém, a gente está só brincando. Uma das coisas que o pessoal fala, eu sou contra o bullying, que é o bullying, agora é acabar de brincadeira, ninguém pode mais brincar. Lembre-se que o primeiro A de amar é alegria. Contração. A gente não pode agora, pessoal, correr esse risco, a gente ficar engessado, ficar todo mundo. Existe uma diferença entre seriedade e sisudez. Sisudez é uma coisa que nós não podemos entrar nessa linha. Ninguém quer ser sisudo, antipático, né, mal-humorado. Né? A gente quer tratar as coisas com seriedade, com respeito devido, mas de uma forma descontraída, né? De modo alegre. Por que a gente tem que ser sisudo, né, para tratar as coisas sérias? Não, de jeito nenhum. Mas eu vou deixar em atenção a Gisela, não vou falar dos advogados não. Mas essa do auditor eu posso falar porque quem conta ela é o presidente do Conselho Fiscal do Sebrae, que é o meu querido amigo Sérgio Ferrara. Então, como o Sérgio conta, a gente pode falar, não é, Renato? Bom, mas assim, de modo muito sintético, e adição aí o que o Guto muito bem colocou, Vanderlei, eu vou pegar aqui a sua frase exata. O Guto já falou sobre ela, mas eu quero dar uma ênfase maior que eu acho muito importante. Obrigado pelas colocações que você fez. Você falou assim, entre aspas, e o Sebrae, o que é que ele vai fazer? O que é que o Sebrae vai fazer nesse tocante? Quem é o Sebrae, pessoal? Somos nós. Isso é uma grande cruzada, Nando, para a gente tentar, a gente, Adriano, todos nós
tentarmos fazer, por isso que eu comecei falando que nós temos que nos policiar, no melhor sentido da palavra mesmo. Todos nós, se nós formos agentes de transformações, nós mesmos, e entender que a gente não precisa nem deve terceirizar as iniciativas, as maiores iniciativas, as mais importantes que a gente entende que devam ser feitas. Se a gente entender isso, esse país ele tem condição de ir para um outro patamar civilizatório, de desenvolvimento e tudo mais. Conforme vocês sabem, eu fiz um mestrado em liderança nos Estados Unidos. Na minha tese de mestrado, e todos nós somos obrigados a criar algumas coisas novas, um dos atributos que eu entendo que é fundamental é não só a gente ter líderes, que eu chamo de líderes regeneradores, mas a gente também ter seguidores, e todos nós somos seguidores e líderes no mesmo dia várias vezes. Nós alternamos essa posição ao longo de um dia, inúmeras vezes. Somos líderes, lideramos, e somos seguidores, somos liderados. Então nós devemos tanto querer e buscar líderes regeneradores, que essa foi a figura que eu criei na minha tese de mestrado, como nós devemos ser seguidores regenerativos. Ou seja, nós sermos, nós mesmos, o espelho maior da figura dos líderes que nós queremos ter. Se a gente conseguir fazer com que cada um de nós liderados sejamos o modelo, em inglês chama-se role model, o modelo daquele líder que a gente quer ser, meu Deus, isso aqui vai embora. Então, o que é a consciência coletiva? O que é a consciência da sociedade, se não nada mais do que a soma das nossas consciências individuais? Só isso. Então a sociedade é boa porque as pessoas são boas. A sociedade é egoísta porque as pessoas são egoístas. A sociedade é espetacular, extraordinária porque as pessoas individualmente são extraordinárias, são espetaculares. Dúvida zero com relação a isso, né? Então, queria também deixar esse comentário nosso de construção do Sebrae. E aí a gente teve lá no CBA ontem, né? E o Guto já pediu, e você vai nos ajudar nesse tocante, de trazer sugestões, e a gente tem um compromisso nosso, que o secretário Carlos da Costa tem a função estratégica à frente da CEPEC, dentre várias outras iniciativas, de desenvolver o CBA, né? Juntamente com a liderança do Coronel Menezes, grande talento, tá certo? Que está fazendo um trabalho belíssimo à frente da Suframa, o Fábio, que lá no CBA específico está fazendo um trabalho belíssimo também. E o desafio é gigantesco, e cabe a gente do Sebrae, todos nós, ajudarmos, que aquilo ali não é um patrimônio da Amazônia não, pessoal, nem do Amazonas, é um patrimônio brasileiro. O CBA tem condição de ser ali um fomento e desenvolvimento para vários produtos que venham a tocar para muito além das fronteiras brasileiras, hein? Ali tem uma pérola ali, uma pepita que a gente precisa lapidar com muita habilidade, hein? E o Sebrae é muito fundamental nesse contexto. Então suas sugestões vão ser muito bem-vindas, André. Viu? Obrigado. Bom, e para poder complementar aí, só falar do Gênero, que falou muito bem sobre a questão do comércio exterior, Gênero, e dizer, e o Guto também já pontuou, dizer que assim, a gente tem uma visão muito clara, e eu sei que a Ananda divide também essa percepção, que essa questão do comércio exterior passa muito pela produtividade da empresa brasileira e do nosso público-alvo específico. Dentre as 22 iniciativas que a gente definiu em conjunto, todos os 81 dirigentes do Brasil, uma delas é criar a Semana Nacional da Produtividade. Para a gente poder botar na veia nacional, né, vamos dizer, de um ponto mais positivo, essa noia que a gente precisa ter com relação à produtividade. Todos nós temos que ser mais produtivos todo dia. O Sebrae tem que ser mais produtivo. O nosso público-alvo tem que ser mais produtivo. A nossa nação tem que ser mais produtiva. Da porteira para dentro e da porteira para fora. Isso é fundamental para a gente ocupar um espaço no mundo. A produção, nós sermos mais produtivos, produzirmos mais com menos de modo mais eficiente. Isso é fundamental para a gente. Então,
fica aí esse toque da produtividade para que a gente possa cada vez mais abraçar esse grande desafio nacional. Ok? Bom, então vamos encerrar aqui o último bloco, começando por gentileza, você quer falar, Renata? Fale. Só para não deixar pergunta sem resposta, tem um tema que foi tratado aqui em relação a contratações, né? Foi a Vanderlei que falou da dificuldade de contratar o Sebrae Tech. Então, assim, nós temos aqui a Nanda, nossa diretora, que é coordenadora desse tema no Sebrae UFs, então acho que ela tem toda a propriedade aí para acalmar o coração da turma, que esse assunto ele está sendo discutido e pensando tirar essas dores e essas dificuldades que vem permeando todo o Brasil em relação ao sistema de gestão de credenciados de fornecedores. Pessoal, boa tarde. Primeiro agradecer por vocês terem aceito o nosso convite de receber tão bem a equipe do Sebrae Nacional. Nós já trouxemos para vocês, de modo geral, os temas que os 9 GTs estão tratando, né? E o Amazonas ele está coordenando o GT5, que é de credenciamento. Então, para a gente fazer um alinhamento, nós dividimos o trabalho do GT5 em 2 momentos. O primeiro de curto prazo, para quê? Para a gente ter melhorias no SGF, antes da gente partir para uma plataforma nova e unificada, que foi citado por outra pessoa que falou aqui também. Essa parte do curto prazo já foi feita e atendida muito rapidamente pela equipe do Sebrae Nacional, incluindo os dirigentes. Então isso já passou na Direx Nacional, né, de forma muito rápida. Então, por exemplo, acho que foi o Evanildo que falou sobre a dor que a gente sente pelo Eireli ter saído. O Eireli já voltou. Nesse curto prazo, essa foi uma das melhorias que nós fizemos, tá? É lógico que existe um rito até que isso chegue na ponta, mas isso, a Fabíola também, que está acompanhando o GT5 mais de perto, ela pode dar para vocês maiores informações. Isso vai chegar nas pontas, essa melhoria prática, muito, muito, muito breve. E nós já estamos trabalhando no médio prazo na criação de uma plataforma que possa eliminar essas várias entradas de contratação de consultor que a gente tem. Então, a gente tem o sistema do Sebrae Tech, a gente tem o sistema da SGF, a gente tem o sistema do negócio a negócio, né? E cada um com regra diferente, é uma maluquice isso. Isso já foi uma das deliberações dos 81 dirigentes nacionais e o GT5 está desdobrando isso. E nós chegamos no momento em que ele está, por uma questão de organização, sendo coordenado pela DAF, mas nós já chegamos no momento em que, ok, nós definimos que essa aqui seria a premissa, mas quem toca isso na ponta é a área técnica. E nós somos um só Sebrae. Então, em que momento que nós estamos vivendo? Vocês devem ter recebido aqui algumas pessoas da área técnica, via diretoria do Sebrae Nacional, mas precisamente foi a Renata quem mandou esse e-mail, assinado pelos 3 dirigentes nacionais, um convite para uma oficina que vai acontecer em Brasília, dia 16 e 17, que é do GT5, tá? Onde esses gestores do Sebrae Tech, Empretec, Negócio a Negócio SGF, de todos os estados vão estar lá conosco. E a gente vai montar uma metodologia para validar com vocês, deliberar mesmo. Como é que tem que ser a contratação desse sistema? Tem que ser assim. Como é que tem que ser a avaliação desse sistema? Tem que ser assim. Como é que tem que ser o filtro do cliente? Como é que tem que ser o pagamento? Então, o Sebrae do Brasil vai definir isso, e não mais o Sebrae Nacional. Então, essa tem sido a dinâmica. Agora a gente pede a paciência de vocês, porque naturalmente é uma mudança total de mercado que o Sebrae está passando. Então, naturalmente, leva um tempo de maturação até rodar da forma como a gente imagina. Mas imaginem o sistema do Uber. É mais ou menos esse nível de agilidade que a gente quer dar para que a área técnica consiga desenvolver. Para isso, a gente tem que ouvir vocês, né, humildemente. E aqui tem pessoas que foram convidadas. Sim. Claudete foi convidada. Claudete, Cristine, Fabíola e Amina vão daqui. A Fabíola está aí. E a gente já tem vários confirmados do Brasil inteiro. Os nossos todos que foram convidados confirmaram. Pronto. Aqui a Silvia Cabreiro está perguntando vários. Obrigada, gente, pela paciência. Maravilha, pessoal. Vamos lá então para o último bloco, aliás. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Erivon Oliveira. Sou gestor de projeto da Unidade. Repete o teu nome, por gentileza. Repete o teu nome, por gentileza. Kevin, se levanta, Kevin. Acho que ele merece uma salva de palmas. Porque essa é
exatamente, pessoal, a expressão de quando a gente faz algo para além do que a gente é obrigado a fazer. Então, aquela reflexão que eu tentei fazer no início, o Kevin, é exatamente o lado positivo do que nós devemos tentar fazer. Irmos além, fazermos para além. Por isso que eu perguntei antes, eu já sabia que o horário era 4 horas. Para dizer, ele está aqui porque tinha um interesse maior, porque queria discutir algo mais, queria poder tirar o melhor proveito dessa situação. Se todos nós tentarmos, por onde a gente passa, tentar tirar o melhor proveito de cada situação, isso faz uma diferença tremenda ao longo da vida da gente para as instituições que a gente trabalha. Fernando Pessoa tem uma frase que ele coloca isso de modo muito claro no meu entendimento, que eu coloco no meu livro, no livro que eu escrevi, que eu acho fundamental. Ele fala, para ser grande, ser inteiro. Põe quanto és no mínimo que fazes. Então, se nós estamos vivendo esse momento agora, vamos viver esse momento com integralidade, com inteireza, tirando o melhor proveito dele. Porque esse momento jamais retornará, jamais acontecerá novamente algo semelhante a isso. Nós jamais nos reuniremos nesse auditório. Jamais essas pessoas que estão aqui, jamais, por mais que a gente tente, a gente jamais vai conseguir estar, cada uma dessas pessoas que estão aqui, reunidas nesse auditório. Porque na hora que a gente sai, as nossas vidas começam a tomar rumos diferentes, situações pessoais diferentes, situações profissionais diferentes. Então esse momento é absolutamente único, assim cada momento na vida é. Certo? Então, Kevin, a expressão, te parabenizo, tá certo? Você é exatamente o que todos nós, eu e cada um de nós devemos fazer, ir para além. Obrigado pela tua pergunta. Hã? Eu fiquei tão tocado, tá certo, pelo fato de você ser estagiário, tá certo, que eu prestei menos atenção, tá certo? Porque eu estava tentando pegar seu nome aqui, mas eu já vi que você tinha entrado há pouco tempo. Faz quanto tempo você está aqui? Vai fazer 6 meses. Vai fazer 6 meses, né? Kevin também tem outro estagiário. Tem outro estagiário, qual é teu nome? Kennedy. Kennedy, a dupla, ó. Kennedy, levanta Kennedy também. Salve de palmas pro Kennedy, obviamente. A dupla. Obrigado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Diz. Por que os dois estão aqui? Porque eles se sentem. Fala. Bem, aqui para quem trabalha na casa sabe que a turma dos estagiários é minha turma. Nessa idade igual. É um troço fantástico. Por que o Kevin ficou? Porque o Kevin se sente parte do Sebrae. Por que ele ficou? Porque ele sabe que o trabalho dele faz muita diferença. É o que cada um que está aqui é e às vezes esquece. A gente aqui dentro faz muita diferença no atendimento. Está me olhando a Helena é a que mais me ouve dizer isso. Nós todos somos atendimento. Estamos lá atrás, nós somos atendimento. Tudo bem. Tem alguém, o Kevin perguntou sobre a questão da biodiversidade da Amazônia, né, que de certo modo a gente já pontuou, e eu sugeriria você se unir ali a Vanderlei nessa construção que vocês vão trazer para a gente. E eu já me disponibilizei, e a gente conversou sobre isso aqui pela manhã, de ser no nacional e para além do estado do Amazonas, o que precisar de articular juntamente com os outros SEBRAES e outras frentes para a gente desenvolver o CBA. E obviamente quando eu falo desenvolver o CBA, não é desenvolver o CBA por desenvolver o CBA, mas é pela missão que ele tem, pelo propósito que ele tem, tá certo? Então, gostaria que vocês se unissem e pudessem trazer isso para a gente, né, Guto? Para a gente poder, se a gente se coloca total ao dispor de vocês. Tem mais algum estagiário ou só a dupla? Tem. Estagiário também? Você vai sair agora também? Ele é da Vai mais não. Tu assustou o rapaz. Mas eu estava perguntando, porque eu gostaria que antes vocês, eu sei que vocês têm que sair, muitos têm aula e tudo, antes de vocês saírem, a gente fazer uma janela, vocês virem aqui bater uma foto com a gente, tá certo? Por favor, antes de vocês saírem.
certo? Quando vocês saírem, para a gente bater uma foto aqui com a diretoria do Nacional, com o chefe de gabinete e a diretoria daqui, né, antes de vocês saírem. Ok? Só por isso que eu pergunto primeiro. Mas depois dessa aí vai marcar Agora, chama agora. Então, se vocês vão sair... Agora. Então, vem os 3 diários. E como ninguém mais vai sair, a gente vai todo mundo no final. Bom, vou tratar de alguns temas aqui e aí a gente já parte para a fala final. Eu tive, Márcio, algumas experiências profissionais antes aqui do Sebrae e falo muito com o Marcelo, que uma característica que eu vejo aqui no Sebrae, que é o único lugar que eu já trabalhei que ninguém tem medo de auditor. Então essa é uma característica. Eu discordo um pouco do que o Eduardo falou aqui. Os auditores aqui do Sebrae, eles trabalham de uma forma diferente de auditor de mercado. Isso é uma cultura da empresa que eu acho que a gente tem que preservar, mas, por outro lado, eu também defendo muito lá na diretoria, assim, eu não defendo o nome de ninguém, eu defendo o fiel cumprimento à norma. Trabalhei assim a vida inteira e isso não vai mudar. Eu acho que a auditoria tem um papel importante nesse sentido de resguardar as nossas decisões aí, em termos de compliance, de risco, enfim, um papel muito importante nesse segmento. Alguns recados aqui do presidente, ele me pediu para fazer uma coisa, ele falou, quem é Maria de Jesus? É caro. Ele não veio, estava dentro da carta. A sua carta está sendo lida e em breve você vai ter uma resposta. Outro tema que foi abordado aqui foi a questão do agronegócio. E tem algumas informações que eu acho importante a gente tratar, mesmo porque nós também lidamos com o mercado em transformação, que é da MPE. Se a gente for pensar, na década de 80, o Brasil gastava por safra cerca de 50 bilhões de dólares com financiamentos. E produzia cerca de 100 milhões de toneladas de grão. Hoje, 2019, nós continuamos gastando, não via Tesouro Nacional, mas via sistema financeiro, os mesmos 50 bilhões de dólares e produz 350 milhões de toneladas. Então, assim, é uma transformação muito grande que deixou o Brasil como sendo um dos principais players no mercado do agronegócio. Hoje nós somos o primeiro produtor mundial de café, de açúcar, de algodão, segundo de soja. Temos muito potencial para crescer? Temos. O que a gente produz de safra é o que os Estados Unidos produz de milho, né? Mas eles têm alguns anos à frente da gente. E tivemos bons exemplos disso aí. Dentro da realidade de vocês, que é fato, você em 100% você tem que produzir em 20% e pagar para preservar os 80%. É uma dificuldade. Com relação ao pequeno produtor, eu reputo a questão do associativismo e a questão do APL, de arranjo produtivo local. Acho que é o caminho. Porque linha de crédito a gente tem o Pronaf, que eu acho que o produtor familiar, ele é muito bem assistido financeiramente nesse sentido. Eu acho que aqui na Amazônia o que dificulta mais são as certidões, que é sempre um impeditivo. Mas no caso de Pronaf, até isso já tem sido mudado, né? Então, eu acho que o papel do Sebrae é fazer a construção desses arranjos produtivos locais. E eu já vi exemplo aqui, nesse curto período que eu estou aqui hoje e ontem, eu já vi modelos de APL que eu acho que podem ser replicados, eu acho que a gente pode seguir nessa linha aí. O presidente Carlos Melles é engenheiro agrônomo, já foi dirigente de cooperativa, então assim, ele tem uma de cooperativa de agronegócio, então ele tem uma preocupação muito grande com esse segmento e eu acho assim, ele
hora nenhuma, ficará desassistido nesta gestão. Tá? Mas eu acho que a gente tem que organizar mesmo, organização de cadeia. Eu acho que esse é o caminho daquilo do Amazonas. Eu também quero me solidarizar aí a vocês que já trabalharam. Eu também já trabalhei no escritório distante, a 12 mil quilômetros daqui, então eu sei o que a distância causa, mas era em Milão, então era... Então assim, eu sou solidário. Ficou todo mundo com pena de você, viu? Como aqui já saiu enxerido, e qual foi o outro? Já saiu mangando e enxerido. Já saiu maninho, eu vou dizer aqui, merece um salga, não merece? Hein, sabe o que é salga? Sabacu. Sabacu, conhece sabacu? Merece o sabacu, não merece? É óbvio que não é Aqui em Milão. não foi Cléo, igual o Beruri, Cléo. Igual o Beruri. não foi mestrado em Georgetown, mas... Não foi mestrado em Georgetown, Não, gente, aquilo que o Eduardo falou, a gente tem que manter esse ambiente informal aqui para colocar para vocês que a gente está junto. É isso, Sebrae em rede, Sebrae tamo junto, o que quer que seja, mas é importante a gente estar compartilhando essas informações e essa sintonia de afinidade em prol do objetivo maior do Sebrae, que é melhorar a sociedade, atender o pequeno empresário, gerar emprego. Eu acho que a brincadeira traz esse discurso que a gente queria deixar aqui. Tá? Obrigado aí pela oportunidade, estamos à disposição aí, aqui e lá, ou em qualquer lugar que tem os 1.942 pontos de atendimento. E realmente o Sebrae pode fazer a diferença para o Brasil. Obrigado. Só um recadinho. Segue o líder. Segue o líder. Segue o líder. Eu vou falar uma coisa para vocês. Pensa num cara chato com relação a futebol. Eu fui até o ano passado. O Fluminense tá tão ruim, mas tá tão ruim. Eu acho que esse ano então assim, eu tô lá. A coisa foi tão forte que meu filho, eu falei, filho, você tá liberado. Só pro Flamengo você não torce. Isso ainda não. Ainda, gente, ainda. Só pra vocês verem como ele não tá nem aí para o futebol, mostra aí, por favor, o teu celular, Guto. Mostra aí a câmera do teu celular, por gentileza. Não, mostra. Não, mas vai ficar cheio de mensagem. É o escudo. Olha, tá vendo? Ele nem liga, tá vendo? Nem abre. Ele nem liga, tá vendo? Bom, pessoal, Guto, tu respondeste tudo aqui que o pessoal perguntou? Rapaz, porque aqui na última rodada, o Márcio falou do tanque de dinheiro, falou da transparência, falou dos atuais ramos e outros ramos de atividade. Tu respondeu tudo isso aqui? Não. Só pontuar rapidinho outros ramos. A questão, dentro dessas 22 deliberações, uma delas é o Sebrae Data. O Sebrae gasta uma fortuna com pesquisas qualitativas e quantitativas. E a gente tem uma condição tremenda de ser o melhor instituto de pesquisa desse país, na minha humilde opinião. Certo? Então, a gente tem condição de sair pesquisa, de jogar pesquisa nessa rede inteira que a gente já falou aqui, certo? E a gente ter pesquisa com nível de confiabilidade melhor do que o Ibope e o Datafolha faz, pesquisa com margem de erro melhor que o Datafolha e o Ibope fazem e mais rápidos. Porque nós temos uma rede no Brasil que nenhuma instituição, e aí que eu não consiga ver, não significa que não exista, mas que eu não conheço, que tem a rede que a gente tem, ok? Com essa pluralidade espalhada em todo o território nacional. Então, essa é uma das iniciativas que vai ao encontro disso.
tá? Que tem a ver com aquela preocupação que o Vicente também colocou lá no início, mas também essa questão de outros ramos de atividade, né? O Barroso falou de metodologia, né? E aí a Fundação No Cabral, que é uma das decisões do presidente Carlos Melles de poder prover, né, o SEBRAE de um melhor, vamos dizer assim, equacionamento de processo, metodologia e tudo mais, uma contratação que o presidente encaminhou só a Fundação No Cabral vai ao encontro dessa preocupação que você tem, Barroso. Vou tentar ser rápido, mas só pontuar. A Cleonice falou aqui que a gente não fica esquecido, né? Falou aqui da gente não ficar esquecido. Isso é uma coisa muito legal, porque, assim, só pegando esse gancho, depois outras pessoas também mencionaram a partir disso, mas é o seguinte, a gente tem essa grande missão de dar voz, né, ao nosso público-alvo, né? Um dos maiores papéis de qualquer pessoa que trabalha numa instituição que tem o objetivo de servir para além das iniciativas privadas, que tem um papel fundamental também, cada empresa, cada organização, mas para além das questões privadas, empresas privadas simples, e o SEBRAE obviamente é uma empresa que ele sim é privada, mas tem um cunho social tremendo, é a gente poder, né, botar luz, jogar luz, dar voz, né, dar visibilidade ao nosso público-alvo, né? Então, assim, dentro desse contexto aqui, a gente tem essa missão muito grande, e é um desafio tremendo a gente fazer isso. A internet, vocês aqui mencionaram essa preocupação que vocês têm, e é o mercado que vai determinar. Enquanto não houver uma viabilidade econômica, né, demanda, é muito difícil a gente resolver esse problema. É muito difícil a gente resolver esse problema. Você falou aí, Ana Cris, também sobre as nossas dores, né? E a gente está aqui para poder fazer isso, pessoal. A gente está aqui para poder ter essa divisão de dores juntos. Mas eu vou voltar aqui já nesse assunto aqui, porque eu quero encerrar falando sobre isso aqui. Obrigado, Maria José. Falou da comunicação. Tem a questão do app. A gente está desenvolvendo um app que está aqui no meu celular, que tem o objetivo da gente poder se comunicar com essas mais de 37 mil pessoas que estão no ecossistema SEBRAE de uma vez. Isso não vai resolver, mas a gente está tentando melhorar essa comunicação. O presidente Carlos Melles tem uma preocupação gigantesca com esse assunto. Eu tenho essa preocupação muito veemente, tanto que desde a primeira reunião que a gente fez na DAF, a gente faz aberta por meio do nosso workplace para todo o Brasil. Certo? E aí foi engraçado, a primeira reunião que a gente fez no auditório, com as pessoas da DAF e tal, e aí eu disse, pode botar no workplace. Aí depois, quando acaba vem o pessoal falar comigo assim, diretor, foi a maior audiência do workplace toda a história do SEBRAE. Eu falei, só para brincando comigo. Como é que pode uma reunião dessa gerar todo o interesse? Não, simplesmente porque nunca foi transmitido. Aí a gente teve 60 e poucas pessoas na primeira, depois nós tivemos 200 e tantos na segunda. Na terceira plenária, 7 horas, a gente teve mais de 400 pessoas assistindo no Brasil inteiro. Então a gente vai assim, criando a cultura, tá certo, de disseminar as informações. Eu me lembro que a gente fez uma reunião lá um dia, umas 9 horas da noite, estavam todos os gerentes revendo as coisas da plenária, e aí o Domingos falou, perguntei uma coisa a ele, falou alguma coisa, ele falou, deu uma resposta jocosa, e a Ana estava escutando daqui. Foi, Ana? Aí quando voltou, eu disse para botar no workplace, para todo mundo bota, tem que colocar essa informação. Ué, você tem que saber, pessoal, turma aqui dos auditores, né? Eu faço a minha auditoria pessoal. A minha auditoria pessoal é o seguinte, dá para ser publicado na capa do jornal? Se der para ser publicado na capa do jornal, está valendo. Se não der, independentemente do que diz a lei, do que diz os auditores, do que diz os advogados, volta um pé atrás, negócio. Essa é a minha auditoria pessoal. Vai para a capa do jornal, tá tranquilo? Vai, então beleza. Se não for, cuidado, né? Porque é isso aí, porque o mundo, isso é hoje, quem achar que é tão estúpido ao ponto que vai fazer alguma coisa que vai ficar encoberto, é um ET, né? Tá fora da realidade. Então é isso aí, joga tudo, nós temos todo o direito de dizer o que a gente pensa, o que a gente acredita, não existe errado, não existe correto, tá certo? A gente está sendo sincero, interessado, vamos discutir, vamos construir nós juntos. Então tem que botar informação para circular, e nós temos que ser, obviamente, prestar contas, no melhor sentido da palavra, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz. Nós temos a obrigação, principalmente quando nós estamos aqui, né, como nós
6 aqui em específico, né, gerindo para muito além de coisas que são nossas, né, dinheiro que é nosso. Então isso aí, é botar a informação, botar o workplace cada vez mais, deixar a informação rolar, para poder melhorar a comunicação dentro do sistema. A Nória falou do PPA, eu tenho certeza que o Guto já falou. Correto? Não, esqueci. Esqueceu? Então chega junto, vai. PPA. Nós estamos cumprindo rigorosamente o cronograma. Tiveram as oficinas na semana passada que vocês devem ter participado com todas as explicações. Mudamos a poucas, mas basicamente um conceito. A gente sai de orçamento para execução orçamentária, tá? Que é uma coisa que aqui no Sebrae não levava muito em consideração a execução orçamentária, sim o orçamento. Com relação ao agrupamento de projetos, é um ponto que a gente deve submeter à diretoria executiva na próxima semana. Hoje está da forma que era, não muda, está individualizado. Existe uma tese, uma proposta de que a gente faça esse agrupamento por afinidade, mas isso não está aprovado ainda, então em breve a gente vai estar com isso divulgado. Mas o importante é o seguinte, o cronograma está rigorosamente sendo cumprido e, mais importante, o PPA está diretamente ligado ao acordo de resultados com o governo. Tá? Então, todo o acordo de resultados foi pautado no PPA. Ele deve estar ser encerrado, submetido ao CDN até o dia 30 de novembro. A Maria de Jesus, ok, Nória? Respondido? Então, a Maria de Jesus, nós vamos bater outra foto hoje, viu? Atualizar a nossa foto. E, bom, dizer para você que as iniciativas da Amanda, e agora segunda, terça e quarta tem outra turma, no dia 16 vai ter um feedback que a Amanda vai passar para todos nós. Os diretores estarão presentes no Brasil inteiro, são convidados, a gente espera que todos estejam presentes, óbvio, para poder passar para as directs de todos os estados brasileiros o retorno daquilo que foi feito, né? E eu entendo, vou levar essa sugestão ao presidente, eu entendo que vai ser também disponibilizado no Workplace para todo mundo, né? Entendo que assim será, ok? Para que todos possam ter acesso, né, às informações desse retorno. A gestão de talento me preocupa muito também, e eu já vi várias vezes, pode cobrar da Renata, chefe de gabinete da DAF, tá? Fica de olho nela, fica no pé dela, porque eu já cobrei várias vezes. É uma área, parte de gestão de pessoas que muito a gente entende, uma área que eu gosto demais, que eu entendo que tudo começa pela gente e acaba pela gente, né? Então tudo é pessoas, o resto tudo vem em decorrência da gente. Então essa parte de gestão de talentos a gente tem que aperfeiçoar muito, porque tem que ter um puta de um banco de talentos no Sebrae. A gente agora, Sebrae Data, sim, aí, cadê os estatísticos que tem dentro da organização, cadê os perfis que a gente precisa para poder dar efetivamente, né, concretude a essa iniciativa, né? Os sistemas conversando são apenas 495, se não tiver aparecido nenhum outro, mas do último dado que o Marreco me falou, são 495 sistemas no sistema Sebrae. Então por aí você tira o samba do crioulo doido, que é isso aí. E aí, vocês provavelmente não escutaram ainda, mas a Ananda já escutou, tem algumas coisas que eu vejo que eu chamo de crime não tipificado. Para quem é que é o advogado que estava aqui, advogada? Cadê ela? Já foi? Já foi, mas sempre tem algum solto por aí. Sempre tem um solto por aí. Vamos lá, Adriano. Ninguém tem obrigação, Marcelo? Marcelo é formado em direito. Marcelo Marcelo, não tipificado significa o quê, Marcelo? Explica, pessoal. Está na lei como crime. Então pronto, um crime não tipificado, tá certo, que ninguém tem a obrigação de saber, é um crime que não consta na lei como sendo um crime. Contudo, ele é crime pela excrescência e a brutalidade que ele é, por isso que eu digo que é um crime não tipificado. O Sebrae Nacional gastou só de sistemas, contratou de sistemas nos últimos 10 anos a bagatela de 765 milhões de reais. Para os bichos não conversar. Aí você chega e fala,
Poxa, o Sebrae tem os melhores sistemas do mundo, não é? Não vai. Está longe, né? Disso. Está longe. Então é por isso, tá certo, que esse cara ali, tá certo, e eu, a gente bate tanto na questão do zelo com o recurso. Porque isso faz mal. Isso não é saudável. Eu diferencio muito o que é normal do que é sadio e do que é saudável. Não é porque é normal que a gente tem que achar que está ok. Ok? Não está. Está errado. Está errado. A cultura do quem quer dinheiro, do Silvio Santos, está errada. É uma vergonha isso fazer. Eu tenho informação, e semana passada eu tive disso, de uma pessoa que levou um projeto no Sebrae, e quando pediu patrocínio, um representante do Sebrae Nacional se vira para ele e fala: você está pedindo pouco, pode pedir o dobro de patrocínio. Isso eu chamo de crime não tipificado, fazendo graça com o chapéu alheio, que pode faltar na ponta e pode faltar amanhã para a própria instituição. Isso é vergonhoso, isso não é sadio, isso é doentio. É assim que eu vejo. Esse tipo de coisa, quando a gente presenciar, a gente tem que botar o dedo em cima, porque não é legal, pessoal. E aí, eu peço perdão pelo desabafo, mas encerro dizendo o seguinte: Marcela falou que o sobrenome dela é Sebrae, né? Eu acho que todos nós, de certa maneira, já temos esse sobrenome, uns mais, outros menos. A Maria de Jesus falou que estava aqui só há 7 anos, correto? A Débora falou que estava aqui só há 7 anos. Olha só, eu estou aqui há 132 dias. Eu estou aqui há só 132 dias. Esses 7 anos é um tempo gigantesco, né? E assim, nesse momento, e aí eu encerro com essa questão da Ana Clícia, aí a Ana Clícia disse assim para mim, perguntou para mim: Eduardo, quais são as regras? Eu falei: só tem uma regra. Eu falei: só tem uma regra. Qual foi a regra que eu disse para você que tinha nesse nosso debate? Não tem regras. Exatamente. Então, só tem uma regra. Não tem regras. Não tem regras. A gente está aqui simplesmente para ter essa oportunidade. E aí, como a única coisa, voltando à questão das nossas dores, que a Ana Clícia falou, a única coisa que é igual para todos nós, na face dessa terra, é o tempo. Independentemente da pessoa, da etnia que vem, do país que mora, do nível de riqueza, do nível cultural, do nível intelectual, não interessa. Mas um diazinho só tem 24 horas para todo mundo. Então, a maneira com que a gente aloca as nossas 24 horas é um puta de um diferencial. E aí eu quero dizer para vocês, e aí mais uma vez o Guto e a Renata são testemunha muito grande disso, né? A gente, para estar aqui, deixou de estar ali, né? Então a gente, para estar aqui, deixou de estar no nacional, né, Guto? E a gente a todo instante que a gente chega no nacional, a gente é puxado a não sair. Então vocês não fazem ideia do exercício do malabarismo que a gente tem que fazer para estar aqui. E quando eu desabafo com relação à questão do dinheiro, do mau uso dos recursos do Sebrae, e aí vou voltar ao que eu estava falando agora, é porque, tanto do ponto de vista da corrupção, quando ela acontece, e aí não é o caso que eu estou falando, mas a corrupção, um dos maiores problemas da corrupção, para além do desperdício do recurso em si, é o fato da decisão que é tomada errada só para poder gerar um gasto de dinheiro para gerar corrupção. Isso tem um problema seríssimo na cadeia inteira. E quando eu vejo, como eu vi domingo, há 10, 11 dias atrás, que eu paro no sinal e tinha uma meninazinha da idade do meu filho, de 14 anos, e meu filho estava do lado do banco do carro, vendendo pastilha no sinal, vendendo pastilha não, jujuba, um pacotinho, uma caixinha cheia de coisinha de jujuba. Quando eu desci o vidro do carro, sabe quanto era que ela estava vendendo um pacotinho de jujuba? R$1. R$1. Que é um pacotinho de jujuba. No domingo, às 2 da tarde,
no sinal. Aí vem um cara pedir patrocínio no Sebrae, pede 200 mil, e o cara fala assim, pede o dobro, pô, tá pedindo pouco. É vergonhoso, não é não? Então, a gente tem 15,5 milhões de pessoas aí fora, que é o nosso público-alvo, que a gente tem a obrigação de servir, mas a gente tem outros 210 milhões de habitantes nesse país, ou não outros partes são os mesmos, óbvio, mas 210 milhões de pessoas, dentre as quais muitos dos nossos irmãos e irmãs sofrem com a questão financeira drasticamente, além dos 13 milhões de desempregados e tudo mais. Então, essas todas são as razões pelas quais, quando começou na Manaquei, a única coisa que eu pedi para o Oscar Motomuro e para a Deise foi o seguinte: vamos elevar o nosso nível de consciência pessoal e institucional. Isso foi a única coisa que eu pedi para ele. A gente entender o todo, né? O se todo que a gente efetivamente está inserido. E aí, voltando à questão do tempo, quando a gente está lá, o trabalho nos puxa, né, Guto? Essas demandas da missa do dia a dia nos puxam. E aí eu me lembro, quando eu assumi a Secretaria de Planejamento e Gestão, eu tinha 39 anos de idade. Como eu falei para a Lami, só são 5 que são Planejamento e Gestão juntos. Agora, o grande problema, Ananda, era você deixar que a administração sugasse você, e por conta disso, Adriane, toda a parte do planejamento, que é a parte mais estratégica, você deixasse ela de lado. Porque se você deixar, a administração te suga. É o pessoal, é a folha de pagamento, é tudo que está com as compras governamentais, tudo aqui te trazendo. E a necessidade. Todos os incêndios do mundo. E é exatamente isso aqui. Isso aqui é estratégico, Sebrae. Isso aqui é estratégico. Porque essa relação que a gente está construindo, como tudo começa nas pessoas, isso aqui tem um potencial de desenvolvimento para a instituição que algumas pessoas não conseguem entender. Então nós vamos lutar todo dia para a gente conseguir destrinchar essas 24 horas do dia e aproveitar da melhor maneira possível. Fazendo sim o melhor no Sebrae Nacional, lá dedicando, trabalhando ao máximo, saindo 10h30 da noite, 10 horas da noite, como a gente faz, sem problema, com alegria, mas a gente não vai abrir mão disso aqui. A gente não vai abrir mão desses momentos. E os depoimentos de vocês nos ajudam e nos motivam e nos regozijam e nos recompensam de modo absolutamente determinante. A gente vê que a gente está colocando, cada um de nós, uma pedrinha a mais nessa construção, que ela é demais abençoada e que a gente tem a obrigação de fazê-lo com um nível de consciência mais elevado, não só pelos 15,5 milhões do nosso público-alvo, mas para os nossos 210 milhões de irmãos e irmãs brasileiros. Muito obrigado a todos, pessoal. Muito obrigado mesmo. Só agradecer mesmo a todos, principalmente os que ficaram até agora aqui conosco, ouvindo. Realmente muito bom. Obrigada e boa noite a todos. Vou embaixo da capa.